Bom dia para todos e para todas. Às 10h15 do dia 18 de abril de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro, decorrentes desta atuação, e contando com a presença dos senhores deputados Gilberto Palmares, deputado Nivaldo Morim, deputada Marta Rocha, dou por aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária e em pauta o seguinte tema. 1. Oitivo dos convocados. Senhor Lelis Teixeira, ex-presidente executivo da FETransport, e o senhor Luiz Carlos Veloso, ex-subsecretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Queria informar que nós recebemos, tanto de parte do senhor Lelis Teixeira como do senhor Luiz Carlos Veloso. Do senhor Lelis Teixeira recebemos um salvo-conduto, né, garantindo a ele o direito de ficar em silêncio, né, e o senhor Luiz Carlos Veloso também nos informou, não apresentando o salvo-conduto, mas apenas ofício por parte do seu advogado, onde também diz que se sente impedido de falar e de comparecer na condição de colaborador do Ministério Público, com acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, ele estar proibido de prestar esclarecimentos em virtude de confidencialidade expressamente estipulada em referido acordo. Apenas o ofício assinado pelo advogado, mas de qualquer maneira não tem o salvo-conduto apresentado, nem também nada do Supremo Tribunal Federal. Por conta disto, nós recorremos, através de uma resolução, ao senhor Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, para que providenciasse os procedimentos a serem adotados no âmbito da comissão de inquérito. Bom, eu gostaria de começar os trabalhos falando, como sempre, do objetivo da nossa comissão parlamentar de inquérito. Resultado, eu pelo menos fui vereador da cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos e sempre acompanhei a política pública de transportes na cidade do Rio de Janeiro como uma das prioridades de ação do nosso mandato, né? Vindo para a Assembleia Legislativa, continuamos na mesma linha, apenas, digamos, com o espaço mais alargado, já que não se tratava apenas não se trata a nossa ação apenas da cidade do Rio de Janeiro, mas do Estado já como um todo, né? E é claro que os mandatos, não só o meu, mas dos parlamentares, de uma forma geral, têm o tempo todo recebido demandas em relação à não satisfação dos usuários por parte dos serviços prestados no sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Isso daí, é claro, gera uma preocupação para todos nós e, como consequência, surge a necessidade, inclusive, de solicitarmos a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, até para a gente tentar, através da investigação das irregularidades de gestão que são apontadas no sistema de transporte, ver aí as possibilidades de uma intervenção positiva nossa, até para, quem sabe, no futuro, um redesenho de todo esse sistema. De maneira que estes são os motivos pelos quais nós estamos convidando hoje o senhor Lelis Teixeira, ex-presidente executivo da FETransport. No nosso entendimento, muitas informações e esclarecimentos de sua parte. Com certeza, respondendo às perguntas formuladas, irá
fazer avançar os trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito com esse tipo de contribuição que a gente espera ser o objetivo dele atendido, não é? Então, eu passaria de início já a formulação de perguntas, né? E como eu sempre também falo, quer dizer, essa comissão parlamentar de inquérito teve um plano de trabalho constituído de 5 eixos, sendo o eixo 1 e 5 relacionado com a cadeia de comando e capacitação institucional, o eixo 2 relacionado com o sistema RIO-CARD, o 3 relacionado com o bilhete único intermunicipal, e o eixo 4, concessionárias e empresas estaduais, participação da CETRANS nos investimentos em transportes. De maneira que vamos dar início, formulando as nossas perguntas, já de acordo com o eixo 1 e 5. E eu perguntaria para o senhor Leles Teixeira: o senhor tem alguma relação pessoal, sociedade em negócios ou parentesco até 2º grau, com os senhores Sérgio Cabral? Senhor presidente, eu poderia fazer alguns esclarecimentos? Nobre Causídica, e me perdoe, mas nós estamos nos dirigindo diretamente ao senhor Leles Teixeira. Ele vai ficar em silêncio. Ele pode eu até, só queria fazer alguns esclarecimentos, porque eu trouxe alguns documentos, então achei que poderiam ser úteis esses esclarecimentos. Mas se o senhor prefere já fazer as perguntas... Ele pode até solicitar da senhora aí... Ele vai ficar em silêncio, então. Obrigada. Esses esclarecimentos justamente que eu gostaria de fazer e explicar o motivo pelo qual ele vai ficar em silêncio e o motivo pelo qual não é possível ele avaliar nesse momento o que ele responde e não responde, né? O senhor Leles Teixeira responde a 3 ações penais, nós informamos isso na inicial do habeas corpus que nós impetramos. Os documentos que nós trouxemos, com todo respeito... Gostaria de passar a palavra para o senhor Leles. Inclusive porque, por exemplo, no salvo-conduto está explicado as razões. Isso, está explicado. Mas sem prejuízo, senhor presidente, e com todo... Eu gostaria de manifestar realmente todo o respeito ao trabalho da CPI, sem prejuízo de que ele responda por escrito perguntas formuladas pela CPI, de forma que a defesa possa avaliar o que afeta ou não os trabalhos da defesa nas ações penais, sem prejuízo da entrega de alguns documentos relevantes, sobre os quais ele não vai falar hoje, mas nós vamos deixar aqui, e sem prejuízo de que, em um momento futuro, quando as respostas a perguntas não interfiram no trabalho que a defesa vem fazendo nas ações penais, ele possa ser novamente convocado. O que eu queria deixar claro é o respeito que o senhor Leles Teixeira e que a defesa dele tem pelos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado. Bom, de qualquer maneira, eu tenho que formular as perguntas. Nós sabemos. A mesma pergunta, se tem relação pessoal, sociedade e negócio ou parentesco até 2º grau com os senhores. Eu perguntei Sérgio Cabral. Excelência, eu, por orientação da minha advogada, dos meus advogados aqui presentes, eu vou permanecer em silêncio, baseado nos aspectos legais já previamente definidos por ela. Com o senhor Júlio Lopes, a mesma pergunta. Também prefiro ficar em silêncio. Com o senhor Regis Fischner. Também. Com o senhor Carlos Osório, deputado desta casa, que foi secretário. Também permaneço. Com o senhor Rogério Onofre. Também ficarei em silêncio. Com o senhor Jacó Barata Filho. Também ficamos em silêncio. Com o senhor Marcelo Traça. Também em silêncio. Com o senhor Luiz Carlos Veloso. Também da mesma maneira, excelência. Eu gostaria que o senhor pudesse descrever sucintamente como foi sua trajetória na presidência da FETransport e qual tem sido o seu papel nos atuais projetos em curso.
Excelência, por orientação da minha advogada, eu gostaria de não pronunciar nesse momento. Gostaria também de saber como foi o processo de escolha que o levou a ser presidente. Por orientação, me desculpe novamente, da minha advogada, nós permaneceríamos em silêncio. Como assumiu? Também permaneceremos em silêncio. Quais os principais projetos que tocou? Com todo respeito, permaneceremos em silêncio. Como era a relação com poderes concedentes no Estado e nos municípios? Também permaneceremos em silêncio. Por que saiu? Permaneceremos. Qual o papel do senhor no sistema Rio Par, FETransport, Rio Card hoje? Permaneceremos em silêncio. O senhor ou o seu grupo de empresas contratou para a Rio Par, FETransport, Rio Card, Tecnologia e Informação, ou alguma das suas subsidiárias, alguma ex-integrante da Secretaria de Estado de Transportes? Permanecemos em silêncio. Qual era a função antes e onde foi contratado, no caso de ser afirmativa essa? A mesma pergunta eu faço da Secretaria, por exemplo, da Casa Civil. Com todo respeito, permaneço em silêncio. Da Getransp. Da mesma maneira, orientado, permaneço em É só silêncio. responder só no microfone. Porque... Perfeitamente. Da Central Logística. Perfeito. Da mesma maneira, senhor. Da Rio Trilhos. Da mesma forma, senhor. Do Detro. Da mesma maneira, senhor. O senhor indicou algum secretário, assessor, funcionário para o atual governo do Estado? Permanecendo em silêncio, senhor. Eu vou partir. O sistema Rio Card, em relação. O sistema Rio Par, FETransport, Rio Card, incluindo todas as subsidiárias, quem é o responsável por decidir quais investimentos seriam feitos na bilhetagem eletrônica? Com todo respeito, permaneço em silêncio, orientado para o nosso advogado, senhor. O senhor toma decisões técnicas? Permanecendo em silêncio, senhor. O senhor foi responsável pela tomada de decisão financeira em algum projeto? Permanecemos em silêncio, senhor. Como foi a participação do sistema Rio Par, FETransport, Rio Card e demais subsidiárias no processo de elaboração do atual termo de referência para licitar a bilhetagem eletrônica? Com todo respeito, continuamos em silêncio, senhor. O senhor participa de algum grupo de trabalho para a formulação do edital de licitação do novo sistema de bilhetagem eletrônica? Com todo respeito, permanecemos em silêncio. Na elaboração do atual sistema de bilhetagem, na elaboração do atual edital para bilhetagem eletrônica, qual tem sido a sua principal atribuição? Permanecemos orientados para os nossos advogados em silêncio, senhor. O senhor tem notícias de quais informações foram disponibilizadas pelo Rio Par, FETransport, Rio Card e demais subsidiárias para as atividades do grupo de trabalho? Continuamos em silêncio, senhor. Quais seriam? No sistema Rio Card, identificamos a empresa Rio Card Cartões, a empresa Rio Card Tecnologia e Informação. Qual o papel de cada uma delas no sistema Rio Card? Permanecemos orientados em silêncio. É verdade que a empresa Rio Card Cartões encontra-se em liquidação? Permanecemos em silêncio orientados. Qual o faturamento da empresa Rio Card Tecnologia e Informação? Orientados pelos nossos advogados, permanecemos em silêncio, senhor, com todo respeito.
Qual a composição das receitas? Quais os tipos de receita e qual o percentual de cada uma? Permanecemos em silêncio da mesma maneira, senhor. Quantos empregados diretamente trabalham na empresa Rio Card Tecnologia e Informação? Continuamos em silêncio, senhor. Quanto custa o contrato da Rio Card Tecnologia e Informação com a IBM para a manutenção do banco de dados do sistema Rio Card? Permanecemos em silêncio, senhor. Quais bancos se relacionam diretamente com a Rio Card Tecnologia e Informação? Permanecemos em silêncio. Os bancos Caruana e Guanabara possuem algum tipo de relação com a Rio Card Tecnologia e Informação? Orientados pelos nossos advogados, continuamos em silêncio, senhor. Qual é o tipo de relação do Banco Caruana com a Rio Card? Que tipo de serviços financeiros ele presta? Permanecemos em silêncio. Qual a relação do Banco Guanabara com a Rio Card Tecnologia e Informação? Permanecemos em silêncio, orientado pelos nossos advogados. Que tipo de serviços financeiros ele presta? Continuamos e permaneceremos em silêncio. O Banco Caruana pertence ou tem relação com a holding Rio Par? Qual é a relação do Banco Caruana com a Rio Card Tecnologia e Informação? Com o mesmo respeito, permanecemos em silêncio. Qual o montante global de recursos movimentados mensalmente através do Vale Transporte no âmbito do sistema Rio Card? Continuamos e permaneceremos em silêncio. Qual o montante global de recursos movimentados mensalmente através da venda de créditos para usuários das diferentes modalidades do sistema Rio Card? Devidamente orientados, permanecemos em silêncio. Qual o montante global de recursos movimentados mensalmente através das taxas de venda de cartões novos para usuários das diferentes modalidades do sistema Rio Card? Permanecemos em silêncio. Qual o montante global de recursos movimentados mensalmente através das taxas de emissão de segunda via para usuários das diferentes modalidades do sistema Rio Card? Isso inclui gratuidade? Continuamos em silêncio, senhor. Qual o montante global de recursos movimentados mensalmente através de aplicações dos recursos do sistema Rio Card em fundos de investimento financeiro? Quais tipos de fundos são aplicados? Qual a rentabilidade média mensal dessas aplicações? Continuamos permanecendo em silêncio, devidamente orientado pelos nossos advogados, senhor. De acordo com o nosso plano de trabalho, nós temos 5 eixos. Até agora já foram feitas perguntas referentes ao eixo 1 e 2. O senhor Lelis Teixeira, nós sabemos que o senhor sempre pertenceu à cúpula das mais relevantes sociedades empresariais e entidades sindicais no ramo de transportes públicos do Estado. Sempre teve no âmbito daqueles que administram o sistema de transporte inteira confiança. Inclusive no papel de fazer a intermediação com autoridades públicas e pleitear os atos de ofício para beneficiar as empresas de ônibus. Quer dizer, nós estamos formulando perguntas para o senhor com a finalidade de trazer elementos, dados para os trabalhos desta comissão avançar de forma positiva, afirmativa, naquilo que todos nós desejamos. Então, nós entendemos essas negativas como um procedimento, o não mais adequado, o não mais desejado, e aí nós vamos ter que tomar, inclusive, providências em relação a isso.
Nós temos essa prerrogativa, né? Fazer diligências, fazer... Ou seja, tem procedimentos que esta comissão pode adotar, até para que realmente essas perguntas não se percam no vazio. Lamentamos profundamente, mas de qualquer maneira eu quero continuar ainda formulando as perguntas. E agora eu vou passar para o item 3, o eixo 3, que é sobre bilhete único intermunicipal. Eu queria deixar muito claro isso. Quer dizer, nós estamos formulando perguntas com a finalidade de subsidiar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e perguntas formuladas a quem tem, no nosso entendimento, todas as condições de responder. Não era para nós ficarmos sem nenhuma resposta, mas de qualquer maneira... Está aí amparado por um salvo-conduto, vamos respeitar, mas devemos deixar exatamente gravado a nossa discordância em relação a esse tipo de procedimento. Bilhete único intermunicipal. O senhor tem alguma ingerência sobre os relatórios de aprovação das autoridades sobre o bilhete único intermunicipal que são disponibilizados pela Rio Par, FETransport, Rio Card e demais subsidiárias para a Secretaria de Transporte? Com o mesmo respeito que eu expondi anteriormente, orientado pelos nossos advogados, eu não vou ficar em silêncio, senhor. Existe algum protocolo de fiscalização no âmbito da holding Rio Par, FETransport, Rio Card e demais subsidiárias acerca da regularidade de validadores e outros equipamentos de coleta de dados da bilhetagem eletrônica embarcados ou localizados nas garagens das empresas de ônibus? Com o devido respeito, permaneceremos em silêncio, senhor. Biometria e limite de renda. A Secretaria de Transportes declarou que, após a implantação da biometria e do limite de renda, cerca de 2 milhões de usuários do bilhete único intermunicipal, quase metade do total, foram excluídos do benefício. O senhor confirma esses dados? Quanto desses cancelamentos se deram por fraude? Desculpe, mas volto a dizer que permaneceremos em silêncio, senhor. Quanto desses cancelamentos se deram por estar acima do limite de renda? Quantos desses cancelamentos se deram por ausência de recadastramento? Permanecemos em silêncio, senhor, devidamente orientado pelos nossos advogados. O senhor tem notícia dos problemas que as pessoas enfrentam nos sucessivos recadastramentos do bilhete único intermunicipal e como isso pode estar impactando nesse número de cadastros excluídos do benefício? Permanecemos em silêncio pela orientação dada pelos nossos advogados, senhor. Como foi o acesso do sistema Rio Card ao banco de dados do Registro Civil do Estado? Permanecemos em silêncio, senhor. Houve algum convênio ou outro tipo de contrato com algum órgão do governo? Permanecemos em silêncio, senhor. Que tipo de acesso o sistema Rio Card tem a esse banco de dados? Permanecemos em silêncio, senhor. É feito cópia da massa de dados ou é um acesso pontual? Permaneceremos em silêncio, senhor. Sobre as fraudes do bilhete único intermunicipal, foi feito algum estudo ou estimativa sobre o montante de fraudes operadas por usuários do bilhete único intermunicipal, visando justificar a implantação da biometria? E sim, se sim, quem fez o estudo? Porque a justificativa da implantação da biometria, exatamente, no sistema,
alegação ou justificado exatamente pelas fraudes que, pelo menos, foi o tempo dita que eram a razão. O senhor tem algum estudo dessa estimativa? Gostaria de permanecer em silêncio, orientado pelos nossos advogados. Quanto custou o estudo? Quais as principais conclusões do estudo? Continuamos orientados para se mantermos em silêncio. Fraudes nas empresas. É sabido que existem registros de utilização de cartões com saldo negativo. Lojas clandestinas que compram créditos de vale-transporte mediante cobrança de um percentual para o operador e várias outras situações onde a fraude é executada por empresas. Existe algum mecanismo de controle para evitar eventuais fraudes operadas pelas empresas de ônibus? Desculpe, mas devidamente orientados, permaneceremos em silêncio. Se sim, como é o procedimento? É feita alguma fiscalização específica? O que ocorre quando esse tipo de fraude é descoberto? Existe alguma punição para a empresa? Permanecemos em silêncio. Agora, em relação às concessionárias e empresas estaduais, participação da Secretaria de Transportes nos investimentos em transporte. Empresas e linhas de ônibus. A bilhetagem eletrônica funciona efetivamente como uma câmara de compensação tarifária para as empresas? Desculpe, com mesmo respeito, permaneceremos em silêncio, orientado pelos nossos advogados. Descreva sucintamente essa câmara de compensação. Como é a divisão entre as empresas? Permanecemos em silêncio, conforme a orientação dos nossos advogados. Existem contas diferenciadas por área de abrangência de cada sindicato? Existe algum método de cálculo ou uma tarifa de referência? Desculpe, mas permanecemos em silêncio. Alguma empresa recebe valores, repasses do Rio Card, além dos créditos efetivamente utilizados pelos usuários na roleta? Desculpe, mas também manteremos em silêncio. A FETransport ou os seus sindicatos utilizam dados operacionais por linha ou empresa para empreender o planejamento de sugestões a serem encaminhadas aos órgãos públicos? Quais dados ela utiliza? Quem faz esses relatórios? Desculpe, mas com o mesmo respeito, permanecemos em silêncio, orientados pelos nossos advogados. Existe ainda alguma parte da auditoria da Ernst & Young que esteja por concluir? Algum produto ainda para ser entregue? Alguma pendência em termos de pagamento? Qual é o escopo do contrato? Qual é o custo atual do contrato? Permanecemos em silêncio, senhor. Sobre as barcas SPTA, como está dividido o capital social da SPTA atualmente? Quem são os principais acionistas? Também mantemos o silêncio devidamente orientado pelos nossos advogados, senhor. A SPTA, ela é detentora de alguma nota promissória emitida pela CCR Barcas? Quanto a SPTA tem investido anualmente para manter o funcionamento da CCR Barcas? Permanecendo em silêncio, senhor. Qual é o tamanho da empresa hoje? Quanto vale o seu capital social? Desculpe, mas vamos continuar permanecendo em silêncio, senhor. O sistema Rio Par, FETransport, ou alguma de suas subsidiárias, tem algum contrato de consultoria
O outro tipo, com a Fundação Getúlio Vargas, do que tratam esses contratos? Estão concluídos? Houveram produtos tais como relatórios ou pareceres técnicos? Permanecendo em silêncio por orientação dos nossos advogados. Senhor Leles e demais membros desta comissão parlamentar de inquérito, o senhor Leles, desde 1999, foi presidente executivo da Rio Ônibus. Desde 2006, presidente executivo da FETransport. Pertenceu como integrante do Conselho de Administração da Rio Par Participações S.A., empresa que opera o sistema de bilhetagem eletrônica de todos os transportes do Estado. Acionista da sociedade empresária ao lado da FETransport, através de sua empresa de consultoria, Opus, concessionária do VLT Carioca, Opus Consultoria, Administrações e Participações Limitada. Integrante da diretoria Rio Card de Administração de Cartões e Benefícios S.A. Integrante, junto com o senhor Barata e o senhor Lavouras, concessionário do VLT Carioca S.A. Integrante do Rio Ter, Terminais Rodoviários de Passageiros Limitados. Quer dizer, o senhor Leles Teixeira tem todas as condições plenas de não deixar uma dessas perguntas sem resposta. Quer dizer, então, esta comissão, através de sua presidência, lamenta profundamente, né? Nós sabemos perfeitamente que Rio Par Participações S.A. é o guarda-chuva, né, que dá cobertura para Rio Card de Cartões, Rio Card de Tecnologia e Informação, SPTA, que trata exatamente do sistema de barcas, VLT e Rio Terminais. Quer dizer, há um volume de conhecimento do senhor que consideramos fundamental e essencial para os trabalhos a serem desenvolvidos daqui para frente pela comissão. Como as perguntas, por conta do salvo-conduto, o senhor realmente tem essa prerrogativa de ficar em silêncio, então nós vamos recorrer à Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa para ver quais os procedimentos a serem adotados para a gente ter realmente essas respostas de fato. Não vamos, de forma alguma, ficar só por aí. Tudo que for possível e impossível, tiver ao nosso alcance, pode ficar certo que nós vamos obter essas respostas às perguntas que foram solicitadas. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para os outros membros, fazer considerações. Já se inscreveu aqui o deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu queria dizer antes que há outras CPIs funcionando na casa e que os integrantes da CPI têm responsabilidade com os outros poderes. Há outras CPIs apurando outras irregularidades e obtendo informações de situações que exigem sigilo, e nem por isso a informação deixou de chegar à CPI. É óbvio que a CPI sabe tratar informações que podem de imediato ser publicizadas e diferenciar de informações que têm que ser mantidas durante determinado ponto de sigilo. Então, o argumento de proteção disso, aquilo, para se negar a colaborar com a CPI, por conta de respeito ao que está rolando na Justiça, para mim não vale. Agora, o que está acontecendo aqui, e até é interessante, porque a expressão silêncio foi utilizada 10 vezes. E o que o Rio de Janeiro tem assistindo é isso.
São os barões de transporte e a FETransport prejudicando a população, agindo sempre de forma sorrateira e em silêncio. Agindo sempre de forma clandestina. Então, o que está se repetindo aqui na CPI é o que se repetiu ao longo dos anos. Está aqui, ó, a variação do preço das passagens de 98 até 2016, enquanto a inflação foi 313%, os barões dos transportes conseguiram, e a FETransport, um reajuste que acumulou 533%. Como é que pode, todos os anos, como esse ano um aposentado tem de reajuste 1,56% do seu rendimento, e o preço da passagem, como foi anunciado antes, só aqui no município do Rio, aumenta 11%. Aqui, ó. É esse o silêncio que está aí prejudicando a população. Hoje os jornais todos falam, todos eles estampam, que o desemprego é muito maior do que está na estatística, porque tem um chamado desemprego por desalento. Muita gente que se cansa de procurar emprego, para de procurar e aí não entra na estatística. E quem lê com mais atenção vê que o sujeito que está procurando emprego há muito tempo tem como óbice para continuar procurando emprego o não ter dinheiro para passagem. Os barões de transporte têm construído uma passagem cada vez mais cara, uma qualidade de transporte extremamente ruim e que fere a segurança. Nós olhamos outro dia os acidentes que causaram, inclusive, morte na Supervia e no trem e no metrô. E as próprias pessoas cobraram a gente. Olha no ônibus, que tem muito acidente também. Talvez a gente tenha que olhar. Então, a palavra silêncio não é comum, porque é agindo em silêncio que a FETransport e os barões de transporte têm causado desespero à população. E eu afirmo a Vossa Excelência o silêncio também diz muito. O que está sendo apurado, essa é a relação inadequada entre os barões de transporte e pessoas detetoras de responsabilidade pública, têm atuado para prejudicar a população. Não precisa perguntar só ir na rua. Eu estou aqui com um documento que chama Estatuto do Idoso, que diz aqui que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos. E diz aqui, para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Isso não acontece, vai na rua ali agora, que os barões do transporte, se o idoso entrar e quiser apresentar só o seu documento de identidade, eles não vão deixar pegar, tem que ter o bendito cartão. Ou alguns que são mais choristas, faz entrar pela porta diferente, criando constrangimento. Aqui, ó, não precisa ir muito longe para provar que o senhor, pela responsabilidade que tem o senhor Leles e os barões de transporte, fazem isso com a população. E não fazem isso à toa. Fazem isso porque todo e qualquer segmento da população que tenha direito à gratuidade, eles se utilizam de todos os artifícios, inclusive ferir frontalmente a lei. Durante o período que o senhor Leles, por exemplo, presidiu a FETransport, a gente cansou de ver nas ruas, embora tenha uma resolução do DETRO que diga ao contrário, que uma série de linhas de ônibus intermunicipais, em que os ônibus normais, não seletivos, sumiam do mapa, só ficava um ônibus considerado seletivo, para as pessoas não poderem fazer jus à sua gratuidade. E esse pessoal, senhor presidente, é só olhar os dados, ganhando dinheiro público, é só olhar ano a ano o quanto eles têm levado de recurso do bilhete único do Estado, uma média de em torno de R$500 bilhão por ano. Em 2016, se não me falha a memória, foram 640 milhões. Então, o Estado, que não tem dinheiro para uma série de questões, está engordando os barões de transporte. Por isso, eles não podem falar. Por isso, eles permanecem em silêncio, porque estão enriquecendo às custas da grande maioria da população, que é a usuária dos transportes públicos, que às vezes é impedida de arrumar um emprego, porque o preço do transporte é caro e o emprego de má qualidade. Eu sei que não vão responder. Por que não respeita a lei, não respeita o Estatuto do Idoso? Porque não vão nunca responder a pergunta o seguinte: quem é que administra e administrou esses anos todos
as informações com relação ao bilhete único. É um escândalo, senhor presidente. Quem administra é a FETransport. Você olha Rio TI, Rio Card, Rio Par, é tudo a mesmíssima coisa. O senhor Leles não vai responder, mas seguramente ele, que é da FETransport, a DNA dele estará em cada uma dessas instituições. Quer dizer, o poder concedente, o governo do Estado, e isso o Ministério Público e o Tribunal de Contas acusa com razão, diz que as informações do Estado e do poder concedente para controlar, ele pega com controlado. É a FETransport que controla essas informações. Então, está mais do que patente uma associação permanente de muito tempo, indevida, entre os barões de transporte e as figuras, as autoridades de mais alta responsabilidade no setor de transportes. Vem nas questões menores, o senhor Leles certamente não vai responder. Eu não sei como é que os órgãos de defesa do consumidor não olharam. O sujeito perde o cartão, deputado Nivaldo Mourinho, para tirar a segunda via, quanto é que custa, hein? Está na casa dos R$30. A última vez que eu fui lá era 26, mas por quê? O que justifica os barões de transportes, os ricões das empresas de ônibus, cobrar de um cidadão pobre que perde lá o seu cartão de bilhete único quase R$30 por um novo cartão? Seguramente eles não vão responder, não vão conseguir montar uma planilha de custos que aponte que isso justifica. Esse conclua tão grande, certamente vai ser o VLT, que a gente olha ali do lado. Quem é, senhor presidente, que é o dono que comanda o VLT? Quem é que comanda o VLT? A FETransport. Pode olhar lá no controle acionário, vai ver lá, 24% ouvir alguma coisa de quem controla o metrô, 24% alguma coisa de quem controla o trem, 24% alguma coisa de quem controla a barca e 24% alguma coisa de quem controla os ônibus. É esse o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a principal autoridade da FETransport não pode falar nada. Como é que ele vai justificar isso? Então, senhor presidente, é difícil, tem aqui um conjunto grande de perguntas, mas, aliás, é o seguinte, fico em silêncio, porque não pode justificar esse estado de coisa. Agora, são super barulhentos. Eu já vi representantes de empresas de ônibus, senhor presidente, vir ao meu gabinete, vir aqui e pegar um pacote de cartões enormes e jogar na mesa, dizendo aqui, isso os senhores não vê, isso é fraude, é gente fraudando o cartão. Podia ser que isso é verdade. Mas quem fala tão grosso de fraude de cartão, por que não responde a fraude ao Estatuto do Idoso, que diz que basta o sujeito apresentar o documento de identidade com foto, só isso já impede fraude, você tem que mostrar, e não respeita. O senhor Leles nunca respeitou isso. Os barões de transporte nunca respeitaram isso. Por essa razão é que eles não podem responder a nenhuma das questões que a gente faz aqui. Deputado, eu solicito de Vossa Excelência enviar para a presidência da comissão que nós vamos enviar essas perguntas todas para o senhor Leles por escrito. Eu concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte, e para dizer o seguinte, a FETransport e os barões de transportes conseguem um milagre. Eles são tratados com um carinho gigantesco pelas autoridades responsáveis pelo transporte, enquanto outros segmentos de transporte, que também têm equívocos, são tratados diferentes. Seguramente o senhor Leles não vai saber responder o que levou os pobrezinhos das empresas de ônibus, lá pelos idos de 2011, 2012, conseguiu uma benesse do governo do Estado de reduzir a metade o IPVA, enquanto o transporte complementar, submetido a regra parecida de tarifa, não conseguiu. Por que isso, senhor presidente? Por que os ônibus conseguiram, de repente, dar um corte pela metade durante alguns anos no valor do IPVA e o povo que opera as vans não? Talvez eu encontre a mesma razão por que o Detro tem a mão super pesada no transporte complementar e tem a mão carinhosa com os barões da FETransport. Então, eu teria várias perguntas, senhor presidente, mas como é que vai perguntar a alguém que só diga estou em silêncio, estou em silêncio, estou em silêncio, estou em silêncio? Está em silêncio, está em silêncio, está em silêncio, porque durante os últimos 20 anos teve silêncio, teve silêncio, teve silêncio, mas agindo em silêncio e gerando
mancomunado com figuras centrais, autoridades do transporte, causando prejuízo à população. Deputado Nivaldo Molim. Deixa tudo. Excelência, posso complementar? Não, eu, presidente, a não ser que o depoente... a não ser que o depoente vá responder indagações que levantaram, acho que não tem sentido. Se eles querem permanecer, ou responde às indagações, ou permanece em silêncio. Não, eu queria só dar uma informação. Eu não disse que não responderia as perguntas, eu fiquei em silêncio, mas foi dado logo no início a informação pela nossa advogada de que nós responderíamos por escrito as perguntas. Quero dizer que eu estou afastado há praticamente 1 ano da FETranspor, não tenho todos os dados, por motivos naturais, saí por motivo de saúde, por vários motivos, mas eu me disponho, sim, a responder, sou podendo me disponibilizar as perguntas, as que eu vou ter condição de responder da minha época. Não sou empresário, não sou barão, sou um executivo que foi contratado, um funcionário, entre vários. Então, aqui eu fui orientado, mas não estou fugindo das perguntas. Se puder me mandar, até porque eu não vou, algumas eu não vou ter, várias eu não vou ter, porque há 1 ano eu estou afastado das entidades, e vou comprovar isso com os documentos de renúncia a todos os cargos que eu tive por motivo de saúde. Então, não há uma falta de respeito à entidade, à Assembleia, aos seus deputados, apenas que nós estamos propondo ficar em silêncio nesse momento para responder as perguntas que eu tenho capacidade de responder. Por escrito, eu não tenho todas por estar afastado há 1 ano por motivo de saúde. Vou mandar, aliás, vou mandar as saídas das empresas, vou esclarecer muitos pontos, eu apenas por motivos jurídicos muito bem definidos pelos nossos advogados aqui presentes, eu não foi me pedido para permanecer em silêncio, eu estou entendendo assim. Mas não estamos fugindo e vamos responder as perguntas que vierem por escrito. Senhor presidente, eu não vou... As que eu puder responder. Eu juro que não vou tomar mais tempo. Eu só digo que eu me baseio nos Estados populares. Objetivo e concretamente, o senhor Leles aqui compareceu e não respondeu a nenhuma indagação que lhe foi levantada. É comum vir um depoente, e é natural, é aceitável, é razoável, dizer, essa questão eu não estou nesse momento informado, vou me informar melhor. Mas não foi uma indagação, não foi 2 indagações. Vossa Excelência fez inúmeras, eu, na minha fala, levantei várias indagações, e nem uma única delas o senhor Leles se considerou com condições. Eu só digo que tem um ditado popular que diz assim, quem cala, consente. Várias das perguntas das ações que eu levantei são referenciadas em documentos do Ministério Público Federal e do TCE, que apontam, de certa forma, indício de irregularidade forte na atuação do senhor Leles. Eu acho que essa sua postura de não responder a uma única pergunta me leva a concluir pelo ditado popular que quem cala, consente. Deputado Nivaldo, nós vamos fazer requerimento com as perguntas e para as empresas também. Bom dia a todos. Senhor Leles Teixeira, nós lamentamos, né, a não resposta que o presidente, o deputado Eliomar Coelho, fez, e assim não fará também as nossas. Então, eu diria que é lamentável, né, a gente não ouvir, mas que passarei, senhor presidente, às mãos do senhor, tá, as minhas perguntas que foram formuladas ontem, fiquei até às 10 horas da noite formulando essas perguntas, e passarei à mão do senhor. Sim, presidente. Muito obrigado, somente. Deputada Marta Rocha. Bom dia, presidente, demais deputados, todos os presentes nessa audiência da CPI. Eu quero primeiro elogiar a conduta de Vossa Excelência nessa reunião, sobretudo a maneira minuciosa com que fez todas as indagações relativas aos eixos do trabalho estabelecido nessa CPI. A mim, de um modo particular, eu venho, ao longo do meu primeiro mandato, acompanhando algumas questões muito pessoais, sobretudo no que se refere à tarifa social e ao bilhete único. E a denominada Bolsa de Crédito. Nós assistimos aqui, durante várias reuniões no Colégio de Líderes, né, quando estávamos decidindo as questões do bilhete único, nós assistimos aqui a várias
discussões sobre os montantes do bilhete único, as sobras do bilhete único, a não realização de auditoria, uma pendência judicial. Então, na verdade, fiz algumas perguntas relativas exatamente a essas questões do bilhete único. Mas, por uma questão de técnica, vou preferir encaminhar a Vossa Excelência essas perguntas para que elas possam ser, então, dirigidas e indagadas por escrito ao depoente, que, nesse momento, se valeu do seu direito de permanecer em silêncio. Eram só essas as minhas considerações. Muito obrigado. Bom, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Eu queria registrar, inclusive, e agradecer a presença dos rodoviários, que tanto sofrem nas mãos dos empresários e os políticos gestores das políticas de transporte, né? Quer dizer, no fundo, o grande problema, pelo menos que praticamente é do conhecimento de todos a esse tipo de visibilidade, que é, não é, o péssimo serviço que é prestado aos usuários, a questão da pontualidade, a questão do conforto, a questão da segurança, a questão da acessibilidade. Quer dizer, tudo isso, quer dizer, o usuário é sofredor pelo não atendimento. E nós temos que mudar, pelo menos, essa é uma obrigação nossa como legislador, pelo menos através do nosso trabalho de elaboração legislativa, tentar exatamente corrigir, né, esses erros, essas falhas, esses equívocos que têm acontecido e que também tem aí, na linha do acontecimento, uma relação questionadíssima entre empresários de ônibus e o setor público, não é? Mas, infelizmente, é isso daí. O senhor Luiz Carlos Veloso, nós vamos dar como faltoso, porque chegou apenas o comunicado do advogado dele. Nada mais do que além disso. Não tem nenhum salvo-conduto, não tem nenhuma justificativa, pelo menos, em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? E lembrar para todos os membros e participantes desta comissão que segunda-feira nós estaremos em Brasília também ouvindo o senhor Júlio Lopes. 13 horas. 13 horas é a hora que está marcada, lá numa sala que já está reservada, pelo menos com toda a infraestrutura garantida, para que realmente e vai ser, inclusive, transmitido ao vivo. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira reunião extraordinária dessa CPI.